Esquerda usa tática bolsonarista das redes e PT diz querer evitar guerra religiosa. Cidade de São Paulo, Folha Press. Desde o começo da semana, a esquerda pauta a conversa nas redes sociais e em aplicativos de mensagem, usando parte da tática bolsonarista de mobilização a partir da religião e do pânico moral. A campanha de Lula, PT e alguns pastores aliados defendem que a comunicação oficial não se vincule à desinformação e à guerra religiosa, embora nenhum sinal tenha sido emitido à militância. Na estratégia digital da campanha, a leitura é que Lula se opõe publicamente a fake news políticas e que o PT perde ao entrar nesse tipo de enfrentamento. Os grupos bolsonaristas são sólidos e têm alta capilaridade. Embora a ressurreição de vídeos antigos de Jair Bolsonaro PL pareça um movimento coordenado, o PT diz se tratar de uma resposta orgânica da militância a ataques anteriores, iniciados um dia antes da votação para o primeiro turno. Os últimos dias de campanha abriram a porta da escatologia, segundo um membro do partido, com mentiras agressivas sobre ideologia de gênero, satanismo e liberação de drogas e aborto, tema em Lula evitou tocar. No final de semana da votação, foram disseminadas notícias falsas de que o PT implantaria banheiro unissex em escola, uma tentativa de minar qualquer voto de conservadores do petista. A equipe jurídica também recebeu denúncia de carro de som que teriam passado nas periferias relacionado ao número 13 ao banheiro compartilhado e ao aborto. Na segunda-feira, após o primeiro turno, as equipes de digital e jurídico foram surpreendidas com uma avalanche de perguntas sobre como responderiam a vídeos de um satanista. Tratava-se de um mago palestrante ligado à Igreja de Lúcifer do Novo Aion, com quase 1 milhão de seguidores no TikTok. Ele pratica rituais para Lúcifer na internet, mas também faz dancinhas com o L na mão. O conteúdo foi combustível para o núcleo de Bolsonaro, que passou a associar Lula ao satanismo nas redes sociais. Vários influenciadores entraram na onda, assim como o senador Flávio Bolsonaro, PL, e os deputados federais Carla Zambelli, PL São Paulo, e Gustavo Gayer, PL Goiás. Nosso país está se unindo cada vez mais. Líderes cristãos se pronunciando a favor de quem está com Deus, dizia a legenda de uma foto do mago com a bandeira de Lula, divulgada pelo filho do presidente. Nesta quarta, dia 5, o TSE determinou a remoção dos conteúdos que ligam a figura do petista ao satanismo por propaganda eleitoral negativa. Em uma possível resposta a essa ofensiva, a militância da esquerda desenterrou um vídeo de Bolsonaro em loja maçônica, gerando curto-circuito em alguns grupos de apoiadores do presidente, especial evangélicos. O assunto entrou para o mais comentado Twitter do dia, que fez Silas Malafaia se pronunciasse. Ele disse que o presidente é presidente de todos e tudo bem ir na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões ou na maçonaria, que é uma sociedade e isso é uma questão dele. Também houve um movimento de criação de perfis falsos e de infiltrados lulistas em grupos pró-governo que aos poucos foram identificados pelos administradores. Além da maçonaria, 2 entrevistas de Bolsonaro foram reavivadas, uma de 2000, isto é, gente, em que disse que o aborto era uma decisão do casal, e outra de 2016 ao New York Times, relatando que quase teria comido carne humana em ritual antropofágico, mas não o fez por falta de companhia. Para o pastor Olívio Costa Goiano, da Coordenação Nacional dos Evangélicos do PT, os militantes devem vencer o bolsonarismo sem usar das mesmas armas.
mas não se pode silenciar diante da fake news religiosas. Ele não se mostra insatisfeito com a exposição de Bolsonaro na maçonaria. Eles criticam quando Lula está com uma mãe de santo, mas não vão criticar quando Jair Bolsonaro está na maçonaria? Isso é discriminação religiosa, diz. Mesmo que Bolsonaro estivesse em agenda política, costurando apoio para a candidatura de 2018, Goiano acha que ele precisa dar explicações. Precisa explicar por que critica Lula com mãe de santo, porque diz que o PT persegue cristãos e porque fala do aborto, mas não se preocupa com crianças negras morrendo de bala perdida. Bolsonaro se pronunciou nesta quarta sobre o caso. Disse que foi em uma loja maçom, acho uma única vez. Fui de novo? Não fui, porque agora, sou presidente de todos. Isso agora a esquerda faz estadalhaço. O que tenho contra maçom? Tenho nada. Outra liderança religiosa da esquerda, Ariovaldo Ramos, coordenador de frente de evangélicos pelo Estado de Direito, diz que é preciso a todo custo evitar uma guerra religiosa. Não é estratégico entrar nesse tipo de confronto. Isso não é argumento para o debate político institucional. O Estado é laico e tem de manter-se desse jeito, afirma. Segundo ele, as discussões sobre a maçonaria estiveram entre os motivos da criação da Igreja Presbiteriana Independente, que em 1903 deixou a Presbiteriana do Brasil. A Igreja Católica também tem parecer negativo sobre essa fraternidade. Os fiéis que pertencem a associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão, disse em 1983. O então cardeal Josep Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, em documento. Nos grupos bolsonaristas de Telegram, para as mensagens desta quarta-feira, pedia o encerramento do assunto. Estou tendo que desmentir para várias pessoas que mandam essa porcaria que os esquerdistas estão montando sobre o presidente na maçonaria, escreveu uma mulher. A militância da esquerda foi chamada de milícia digital, termo que ela própria usa para se referir a ativistas pró-Bolsonaro que visam destruir reputações nas redes. Fiquem espertos, agora já sabemos exatamente que a esquerda estará envolvida em todas as próximas narrativas. Eles declaram guerra explicitamente, escreveu Leandro Ruschel, um ativista conservador influente do campo bolsonarista, cujo post foi amplificado em vários grupos. A live do deputado federal André Genones, avante do Distrito Federal, feita em frente ao Templo de Salomão, é intitulada Bolsonaro faz parte do conceito maçônica para vencer eleições. Reúne mais de 1,7 milhão de visualizações. Janones recorrentemente fala em guerra nas redes, mas o PT já avaliou que ele trabalha como freela. Para Victor Piaia, sociólogo e professor da FGV e CMI, o segundo turno tende a aumentar a circulação de propaganda negativa e de ataques diretos em relação ao primeiro. Os temas que pautaram o primeiro turno foram segurança, corrupção e economia, e nos 3 primeiros dias deram lugar a discussões de outra ordem, como a religiosa, diz. No PT, o comando da campanha avaliou a hipótese de exibir o vídeo da maçonaria em inserções, mostrou a Folha, mas a ideia não é consensual diante da sensibilidade do tema.